Esse salmo fala assim que o escritor dele é desconhecido, a gente não vê o nome dele, mas a gente sabe que é um homem que tinha experiência, que tinha experimentado desta bondade do Senhor. E pela manhã ele estava anunciando a bondade do Senhor, à noite a sua fidelidade. Mas no versículo 6 fala assim, que o homem sensato, ele não entende. E o louco, o homem sensato não conhece as obras do Senhor e o louco não entende. Nós reconhecemos a bondade do Senhor, que Ele tem nos trago aqui a cada dia para estar louvando o nome dEle, reconhecendo que Ele é bom pela manhã, porque nós acordamos e todos os dias esse Deus está conosco, nos abençoando. Eu sei que nós não estamos isentos de problema, mas nós confiamos num Deus que prometeu que estaria conosco. E Ele tem nos feito muito bem, como o salmista diz aqui. E é por isso que você está aqui nesta manhã. O homem insensato, ele não entende, o louco não conhece, mas nós conhecemos a fidelidade de Deus e a misericórdia do Senhor. E que nesta manhã você possa aproveitar todos os momentos na presença do Senhor. Você vai estar ouvindo a palavra, interagindo com o seu professor. E, irmãos, esse momento que nós passamos na presença do Senhor, seja aqui no templo, seja na sua casa, é muito precioso. É muito precioso. E você que tem andado com o Senhor, conhece as obras do Senhor. Sabe o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel. A cada dia nós experimentamos disso, a cada dia nós experimentamos desse cuidado de Deus. A prova disso é que você levantou nesta manhã e está aqui. Vamos orar para que você possa louvar o Senhor. Hoje nós temos uma turminha abençoada. Eles já podem subir, para preparar. Eles vão estar louvando o Senhor. E que você tenha toda a liberdade nessa manhã no Espírito Santo. Tanto para louvar o Senhor, tanto para ouvir a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor nesta manhã. O Espírito Santo, ele se faz presente nesta manhã sobre a sua vida. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós agradecemos o Senhor, Deus, esta manhã, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ao anoitecer, nós podemos falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Durante toda essa semana, o Senhor esteve conosco, o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos deu saúde. Nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bem presente. O Senhor não é um Deus omisso, que quando nós passamos por dificuldade, o Senhor foge, fica de longe. Não, o Senhor é Deus que está bem presente. E nesta manhã nós queremos agradecer o Senhor, nós queremos louvar o Senhor, nós queremos prostrar diante da tua santidade, diante da tua soberania, diante daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão que entrou aqui. Nós queremos agradecer por cada professor que tem desempenhado em ensinar, e que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um professor nesta manhã, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos exorta, que nos consola nas horas difíceis, que nos conforta, e Ele está presente aqui nesta manhã. Muito obrigado. Visita cada professor, visita nesta manhã o departamento infantil, visita nesta manhã cada criança que faz parte do departamento infantil. Dali vai sair pastores, dali vai sair homem de Deus, pregador, evangelista, missionário, e que a mão do Senhor venha estar estendida sobre o departamento. Cada professor que tem colocado na disposição de estar ensinando aquelas crianças, nós entregamos esta manhã este prédio, Senhor, esse lugar físico, diante do Senhor, que os anjos do Senhor venham estar sobre este lugar. Queremos esta manhã também apresentar o pastor Wagner, a Rosaura, que estão em viagem, a família deles nesta manhã, que a mão do Senhor venha estar sobre a vida dos teus filhos, que eles venham ter um ótimo descanso,
que o Senhor vem estar na direção da vida deles a cada dia, cada pastor aqui, Deus, aqueles que têm a função, cada uma função, que a bênção do Senhor vem estar sobre os nossos líderes, sobre os nossos pastores, sobre os missionários dessa igreja. Nesta manhã nós colocamos diante do Senhor e pedimos a cobertura do teu sangue nesta manhã, a cada um dos irmãos que estão aqui. Nesta manhã, nós queremos adorar o Senhor com temor diante do Senhor, porque o Senhor se faz presente no meio dos louvores. No meio dos louvores o Senhor habita, e que nós possamos ter reverência diante do Senhor nesta manhã. Assim eu oro e apresento os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Hoje vamos cantar uma música que todos conhecem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
Amém, irmãos? Dá vontade de ficar louvando, né? Pegando a vida delas na presença do Senhor. Não tem algo melhor. Queridos, nosso assunto esta manhã, advertência contra o adultério. Eu vou tentar não pregar, tá? O pregador que dá escola dominical, ele tem dificuldade. Vou tentar não pregar, eu vou me esforçar para mim ir dentro da lição. Porque é um assunto que mexe muito comigo, falar de família. Fiquei pensando por que esse tema veio para mim, né? Advertência contra o adultério. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler aqui o que Salomão fala a respeito desse assunto. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera as veredas da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabem. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Amém? Vamos parar. Queridos, essa lição, ela vem nos dar conselho, alerta, vem nos alertar para algo que, infelizmente, está dentro do contexto de muitas famílias, da casa de muitas famílias. E, infelizmente, nós sabemos que isso tem entrado dentro das casas dos cristãos. Infelizmente, nós temos famílias sendo acometidas pelo adultério. Eu vou dizer algo para você, que não é nem pela falta de conhecimento, porque por conhecimento nós temos. Então, nós temos que orar ao Senhor, né? E pedir que isso não venha se recair sobre o nosso lar. Como nós podemos prevenir o adultério dentro do nosso lar? Como nós podemos fazer para que isso não se achegue a nós? E se achegar, nós também temos, né, alguém que é justo, que é misericordioso, para que nós possamos ir até Ele, nos arrepender e pedir misericórdia ao Senhor e Ele trazer o perdão e a restauração dos casamentos. Amém, querido? Então, na introdução, pode passar para mim, por favor? Ali fala, a melhor prevenção contra o adultério é temer o Senhor e estreitar os laços do amor conjugal. Eu tenho para mim que quando eu entendo a aliança que eu tenho com Cristo, eu não consigo trair o meu esposo. Quando você entende quem você é em Deus e a aliança que você tem com Cristo, você primeiro tem um compromisso com Ele. E quando eu tenho um compromisso forte com Ele, automaticamente eu vou ter o compromisso com o meu esposo. Amém? Então, para que isso não venha acontecer, para prevenção contra o adultério, eu tenho que primeiro temer ao Senhor.
Lembrar que você tem uma aliança com Ele. Lembrar o que Ele fez por nós, o que Ele fez por você. E depois da outra prevenção é você estreitar os laços do seu amor conjugal. É você estreitar o laço com o seu cônjuge. É você não ser somente o corpo. Porque quando nós deixamos a nossa casa para unir a nosso esposo, né, para unir a nossa esposa, nós nos tornamos uma só carne com Ele. Em corpo, em alma e em espírito. Então, quando eu entendo que eu tenho que estreitar os laços, eu entendo que eu não posso estreitar somente em corpo. Eu estou com Ele também em alma, nós somos um só. Eu também estou com Ele em espírito. Então, primeira prevenção é você temer ao Senhor. Quando a gente vê um adultério dentro de um lar cristão, falta temor de Deus. Porque o ímpio, você até pensa assim, né? Ah, é ímpio, né? É ímpio, não conhece a palavra, não experimentou de Deus, não sabe o que Cristo fez por nós. Ele é ímpio, você ainda justifica o pecado dele. Mas quando você é conhecedor da palavra, você já experimentou das obras de Cristo. Querido, é uma dor que eu não gostaria de experimentar. Então você primeiro tem que ter essa consciência de que você é separado para o Senhor. Que há uma aliança que você fez com Ele. Amém? Na introdução, nós vamos ver aqui na lição que o advento das mídias e das redes sociais. Nós estamos aí, né, com essa disposição dentro da nossa casa o tempo todo. A mídia, as redes sociais, ela tem entrado com as informações que ela quer, ela tem entrado do jeito que ela quer. E acessamos se nós quisermos também. E como isso tem provocado adultério dentro dos lares. Isso tem trago mensagens de traição, de adultério. A mídia tem feito isso. E nós, como igreja, temos experimentado. Né? Aqui a lição diz o seguinte: o advento das mídias eletrônicas e de formas mais específicas, as redes sociais, facilitou muito para a possibilidade de alguém vir a ter um caso extraconjugal. Uma vez eu fiz uma palestra na escola e nós fomos falar sobre redes sociais. Como ela te beneficia, mas como ela te ataca. E um dos estudos que eu estava fazendo, né, a pesquisa lá, tem uma pesquisa que nos Estados Unidos, casos de adultério a partir, né, das redes sociais. E quando você entra no Facebook, está lá no Instagram, e você vai dar uma espiadinha. Os Estados Unidos fala que os casos de adultério hoje, os casos de separação, de divórcio, nos Estados Unidos, 70% é casos de pessoas que voltaram a se relacionar com os ex. Encontrar os ex, o ex-namorado, o ex-noivo, aquele primeiro amor na adolescência. Por quê? Porque no momento de crise dentro do casamento, eles têm uma curiosidade de encontrar. Ah, aquela época era tão bom, onde será que está o fulano de tal? E aí uma curiosidade sua, digitar o nome da pessoa e achar ela no Facebook ou no Instagram, a primeira brecha. Quando você digita lá, oi. E a pessoa retorna, é você? Você não mudou nada. Você acha? Você está do mesmo jeito. E a mulher está carente porque o marido é seco, é duro, é grosseiro. Isso eu não estou falando, não. Isso é o que eu li. E aí ela recebeu uma palavra que ela está em carência. Você acha que eu estou da mesma forma? Como você está? E ali vai, e ali vai. E quando você percebe, você acha
Você não, tá, gente? Estou falando lá no povo dos Estados Unidos. Isso acontece aqui no Brasil, não. Não, que isso? Quando a pessoa percebe, ela voltou um sentimento dentro dela, renasceu algo dentro dela. E Satanás entrou mesmo com a brecha que você deu. Então, as mídias, nós temos que tomar muito cuidado, porque ela tem entrado dentro das igrejas e muitos têm sofrido com esse ataque. Mas é interessante que a lição fala algo interessante. Ela diz o seguinte: o desejo por a satisfação sexual. Que é um segundo ponto. Nós temos que tomar cuidado no adultério. Gente, o desejo sexual é algo instinto, é nosso, é normal. Agora, o desejo sexual desenfreado, sem norte, é falta de controle. É falta de domínio próprio, amém? Está lá em Gálatas 19. Às vezes a gente ouve as pessoas pregar sobre domínio próprio e pensa só no domínio próprio da agressividade. Não, você também tem que ter domínio próprio sobre você. Você também tem que ministrar sobre você e acalmar o seu coração, né? E aqui a lição diz algo assim interessante, que ela diz assim, olha, apesar da infidelidade conjugal ser uma prática pecaminosa, antiga, é preciso entender que a sexualidade é algo intrínseco ao ser humano. Logo, o desejo de satisfação sexual acompanha tanto o homem como a mulher desde sempre. Então, não é culpa somente do homem, não. Está nas mulheres também. Nós também temos que ter domínio também. Então, nós temos que temer ao Senhor. Eu tenho que tomar cuidado com as redes sociais, que está destruindo os casamentos, estão destruindo as casas. Meu irmão, se isso estiver destruindo a sua vida, joga fora. Tira o Wi-Fi de dentro da sua casa. Porque se aquilo que você está vendo, você não pode convidar a sua esposa para ver com você, então você está em pecado. Se aquilo, mulher, que você está compartilhando, o seu esposo, o seu filho, não pode sentar do seu lado e você compartilhar com a sua família, algo está errado. E o terceiro, nós temos que dominar os nossos desejos, tanto a mulher como o homem. Deixa eu falar algo para você. Segundo o entendimento mundano, não há regras para o homem e a mulher viverem a sua sexualidade. O sexo fora do padrão de Deus. O sexo porque eu preciso me satisfazer. A minha esposa tem que me satisfazer de qualquer custo. O meu esposo tem que me satisfazer a qualquer custo. Isso é o que o mundo está pregando. Se você não consegue se satisfazer com a sua esposa, chama mais uma para estar entre vocês. Se o seu esposo não está te satisfazendo, chama também, põe uma mulher no meio do relacionamento e fica os 3, fica os 4. Gente, o inimigo, ele não está brincando, não. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que agora eles levaram para o plenário para ser votado o direito do pai casar com a filha. O direito da mãe casar com a filha. Isso vai ser votado aqui no Brasil. Isso está dando uma legalidade para quê? Para que o pai possa querer dar carinho para a filha, namorar com a filha. E isso é a portas que o pecado está abrindo. Satanás, ele está usando o sexo como algo desenfreado, como algo que as pessoas têm que terem prazer. Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Cristo quer que você tenha prazer sim com seu esposo, com a sua esposa. Mas debaixo do padrão de Deus, amém? Aquilo que foge do descontrole já não é de Deus. Então sonda o seu coração, sonda a sua casa. Sonda a sua casa. As Escrituras demarcam um limite bem precioso, o casamento legitimamente instituído por Deus. Aqui encontraremos os conselhos da sabedoria bíblica para orientar-nos contra as ilusões e as artimanhas do adultério. Vamos fechar
essa brecha dentro da nossa casa. Pode passar alguém para mim, por favor? Ok. Primeiro conselho sobre a sexualidade humana. Leitura bíblica, Provérbios 5, 1 ao 6, nós já lemos, né? Aqui Salomão, ele vai dar um conselho. E ele vai dar um conselho, ele fala, filho meu. Ele está dando um conselho para o filho meu. É como se o Senhor falasse comigo, olha, filho meu, filha minha, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto. Queridos, o pecado em si, aos olhos humanos, ele é muito bom. E às vezes eu escuto algumas coisas, né? Ele é muito mulher, fica muito próximo de mulher, a gente escuta muito. E a gente tem um tal de escutar de que isso assim, isso vem lá do pai dele, ele está acompanhando ele. Quebra isso na sua vida, minha irmã. Quebra isso dentro da sua casa, meu irmão. Porque meu pai era assim, meu avô era assim, aí eu sou assim. Tem isso não. Depois que você conheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nova criatura você é. Se isso sonda o seu coração, se isso te visita, peça misericórdia de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, um conselho para você, conselho Luciano. Você quer destruir as artimanhas de Satanás dentro do seu casamento? Confessa para o seu cônjuge. Porque enquanto está de segredinho, só você e ele, o diabo está ali de segredinho com você. Mas quando você abre a sua boca, chama sua esposa e fala, minha esposa, eu estou passando por um processo assim, o meu coração está sentindo assim, o meu coração está desejando isso. Você confessa e Satanás cai por terra. Porque são os dois agora juntos. Confessa para o seu esposo. Desmascara Satanás. Desmarcar a artimanha dele dentro do seu lar. Mostra para ele aqui, aqui não tem segredinho entre você e eu não. Eu passo por essa dificuldade. Se você tem dificuldade na pornografia, chama sua esposa, senta com ela e fala, eu tenho dificuldade nesta área, me ajuda. E você, mulher, seja sábia para ajudar. Seja companheira, seja amiga. Lute com ele, lute com ela. E vocês vão prevalecer pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, querido? Então, o conselho de Salomão. Salomão aqui falava para o filho dele. Filho meu. Ele estava dando um conselho. E ele mostrava o perigo, né? O adultério destila favo de mel, mas as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Não tem caminho, não tem um caminho bonito, não tem um fim legal. Aquilo que está escondido e apagado, o Senhor vai trazer à tona, e o Senhor vai trazer a luz. E aí vem a vergonha, e aí vem a morte. Segundo conselho sobre a sexualidade humana. Meu marido saiu, né? Queria que ele estivesse aqui. Mas como um testemunho rápido, eu tive muita dificuldade quando eu casei. Porque como eu tinha vindo do mundão, eu achava que o sexo era pecado. Eu me converti por Cristo e assim, quando eu me converti ao Senhor, foi algo tão impactante na minha vida, quando eu entendi quem era Cristo, quando eu entendi quem eu poderia ser em Deus, eu tive essa dificuldade. Eu chorava, eu pedia perdão a Deus. Por quê? Porque Satanás, ele trocou, ele inverteu o papel. Querido, o sexo foi dado para nós, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o seu casamento. Amém? É um presente de Deus para o seu casamento, não há pecado nisso. Então nós temos que entender isso, que a sexualidade é uma dádiva de Deus.
Abra sua Bíblia em Hebreus 13:4. Aonde nós vamos ler um texto aqui. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Estou pregando, não, tá? Vamos lá. Hebreus 13. Amém? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o Senhor ele vem dizer para nós aqui que o matrimônio, o nosso leito, ele é um leito, ele é santo. Mas que você não traga mácula para ele, se você não traga a prostituição para dentro do seu leito, você não traga o adultério para dentro da sua casa. Que a sua cama, que o seu leito seja um leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Querido, quando as pessoas caem em adultério, é porque falta temor de Deus, como foi dito aqui no início. Quando há temor de Deus, não há traição. Não há traição. Vamos ler também em 1 Pedro 3:7. Depois vocês lêem em casa, marca. Hebreus 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui o Senhor, ele falando para o esposo, para que você venha viver com uma vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratando ela com dignidade. E isso vice-versa, irmãos. E isso vice-versa. Você escolheu casar com esta mulher que está do seu lado. Você escolheu. Quando o pastor Antônio Carlos, ele deu para mim e para o Rônio curso de noivos, e ele falou que Deus não tinha escolhido o Rônio para mim, mas eu tinha escolhido o Rônio. Eu fiquei tão triste. Eu queria escutar assim, foi Deus que escolheu para mim. E eu fui entender que casamento é uma escolha. Você escolhe, Deus vem com a bênção, amém? Você escolhe, e Deus vem com a bênção. E você escolheu essa esposa que está do seu lado, para honrá-la, para tratá-la com dignidade, para ser fiel a ela. Você escolheu o seu esposo para tratá-lo com dignidade, para honrá-lo, para ser fiel a ele. Esses votos nós temos que relembrar todos os anos. Nós temos que relembrar os votos que nós fizemos. Então, a Bíblia, ela vem deixar para nós que a vida sexual entre o casal é para ser bênção. E quando eu entendo isso e desfruto isso dentro do meu casamento, eu vou lutar contra o adultério. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, primeiro ponto 1. Uma predisposição humana. Interessante, a lição vem falar que o adultério é uma predisposição humana. É algo que nós temos que lutar contra nós, o tempo todo. E o interessante é que a lição fala que é da natureza humana e nós às vezes jogamos a culpa em Satanás. Quando Salomão ele fala com o filho dele, ele fala, filho meu, ele dá um conselho para que ele venha ter o próprio domínio. Que ele não venha experimentar os lábios da mulher adúltera.
Então, nós vivemos, querido, de escolhas. Você escolhe o caminho que você quer andar e prosseguir. Ai, Satanás entrou dentro da minha casa, destruiu, porque houve alguma brecha. A brecha foi dada. Se é uma predisposição humana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar contra esse sentimento. Ele apareceu e eu tenho que matar o desejo da carne. Eu tenho que ter domínio próprio. Agora, é você que domina. Ele fala com o filho dele. Atende para os meus conselhos. Domine. E aqui ele diz, no versículo 6, no versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não ponderá a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não o sábio. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adulta, e não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, pés do filho que estava indo em direção ao pecado, em direção ao adultério. Não era Satanás que estava fazendo com que ele pecasse. Era ele que estava indo em direção ao pecado. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estou indo em direção ao pecado? Eu tenho andado em direção àquilo que vai me levar à morte? Meus olhos têm olhado para aquilo que vai me desviar da presença do Senhor? E automaticamente vai deixar que o pecado entre dentro da minha casa? Então nós temos que pensar isso. Pode passar aí. As causas da infidelidade, a concupiscência, os olhos, a carne, a vida. Mas a concupiscência dos olhos, você olhar e não desejar. Você olhar e até desejar, mas opa, tira as costas, corre. Quando eu me converti, tem uma história engraçadinha que eu gostava muito de dançar. E aí eu fui para o meu primeiro carnaval para a praia. Olha que doideira. Vai para a praia depois que você converteu. No carnaval é, né, complicado, né? E aí eu tinha me convertido e vi o trem elétrico passando e fiquei, minha filha, doida. Oh, quer dançar. E o Rony olhando para mim. E eu falei, não, Rony, não aguento não. Aí depois que o Rony pegou minha mão e saiu me puxando, correndo. E nós passamos pelo trem, eu não entender nada, achei que tinha que ter sido alguma coisa, né? Algum perigo. Eu comecei a correr também, fui correndo. Depois que nós passamos do trem elétrico assim, ele me puxou na beira da praia e nós corremos. Eu falei, o que foi? Ele, vão fugir do pecado. Vão fugir do pecado. Foge do pecado, meu irmão. Foge do pecado. Um clique, o pecado está dentro da sua casa. Foge dele. Foge dos filmes que vão colocar, sabe, que vão levar mensagens de prostituição e adultério para dentro do seu lar. Eu fico boba de mulher que gosta de novela. Gente, pelo amor de Deus. Você está assistindo novela e lá na novela o marido tem uma amante lindona, malhada. E você fica torcendo para que ele fique com ela, porque a mulher dele é chata. Aí seu marido passa, vê você, analisa você e pensa assim, minha mulher é chata mesmo, é melhor arrumar um loirão, fortão, bonitão, malhadão. É a mensagem que é passada. Desliga essas mensagens na sua vida. Acaba com isso dentro da sua casa. Então, nós temos que tomar cuidado com a concupiscência. Um fato interessante salta aos olhos de quem lê o Conselho de Salomão contra a mulher adulta em Provérbios. Não há referência ao diabo em suas advertências. O sábio não responsabiliza o anjo caído pelo fracasso moral dos homens, mas responsabiliza aquele a quem chama de filho meu. Somos agentes morais livres e temos liberdade de escolher entre o bem e o mal. Provérbios 5, 6, 25 diz o seguinte:
Não cobices no teu coração a formosura, nem te prenda com seus olhos. Amém? Então hoje nós estamos levando para casa aí bastante conselho. E você vai dar bastante conselho para as pessoas que convivem com você. Se não for para você, amém? Para alguém vai servir. E que você venha alertar essas pessoas. Segunda causa, né? As causas da infidelidade. Segundo, a carência. Vamos ler Provérbios 5:15. Provérbios 5, no versículo 15, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu pescoço. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes, derramar-se-iam por fora das tuas fontes, e pelas graças os ribeiros de águas sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém? Aqui a lição ela vai falar que esse beber desta água é você se satisfazer com ela. É você se saciar com esta água. E não tem necessidade de você buscar em fontes diferentes. É desta água que você vai beber e ficar satisfeito. É dessa água que você vai suprir as suas necessidades. A lição aqui fala que à medida que vai, às vezes, o casamento vai ficando mais maduro e as pessoas vão ficando mais tempo no evangelho, olha que sério isso daqui, né? As práticas sexuais vão diminuindo. E é para nós, como cristão, orarmos ao Senhor. Para que você não deixe uma carência na sua esposa e também não deixe uma carência no seu marido. Gente, a palavra de Deus ela é muito perfeita. Se esse princípio não for observado, um dos cônjuges ficará com sensação de que lhe falta alguma coisa. E aí nós temos, sabe, desculpa aí as mulheres, parar com as dores de cabeça, sabe? Parar com o mau humor. Parar com a má vontade, com o cansaço. Porque Deus, querido, Ele é perfeito. Deus não vai colocar um desejo maior em um homem e não vai colocar em você. Você é uma só carne com o seu esposo. Amém? E que essa carência não invada a sua casa. Eu vou ler para você aqui Provérbios 7:18, que diz assim: vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Senhor, se isso acabou dentro do meu lar, se isso está sendo uma prática comum, e isso está me afetando, muda a nossa casa. E essa oração tem que ser de mão dada. Restaura a vida sexual do meu casamento. Restaura, Senhor. Se isso está acabado, restaura. Porque, querida, deixa eu dizer algo para você. Se tem uma ausência, tem ataque do inimigo. Tem um ataque do inimigo. Tem jeito. A mente é fértil. As informações são muitas. Tem um ataque do inimigo. Então, se isso acabou, se isso, sabe, é algo que está apagado dentro do seu casamento, ora ao Senhor para Deus restaurar. Deus é Deus de restauração, gente. O Senhor te quer feliz. Em todas as áreas. Terceiro, vamos lá? As consequências da infidelidade. Por que a infidelidade ela chega ao casamento? Primeiro, as consequências. O que ela faz?
perda da comunhão com a família. Quando o adultério entra dentro do casamento, algo é tirado, o olhar nos olhos. É algo que é o primeiro ponto. O olhar nos olhos, a confiança. Você voltar a confiar. E quando isso acontece, isso respinga sobre todos os que estão dentro de casa. Isso respinga na vida dos filhos. Então, a consequência deste pecado, a consequência da infidelidade é perder a comunhão com sua família. E isso não é bom, o clima fica pesado. E deixa eu dizer algo para você, homem. A mulher ela é tão frágil, que às vezes houve esse respingo e ela tem dificuldade de voltar a ter uma vida sexual ativa. Porque é algo que mexeu com ela. O corpo muda, os filhos chegam. Não é mais aquela mocinha que quando você conheceu, que usava 36. O corpo mudou. Os hormônios fazem mudar muita coisa. O cabelo cai, o cabelo muda. E aí, quando há esse respingo do adultério dentro de casa, mas também aí, ó, você também aí, ó, tá vendo? Eu te procuro, você não quer, eu te procuro, é porque há ainda uma ferida na alma dela. Não está na lição, mas eu não vou perder essa oportunidade. Há uma ferida, foi gerada uma ferida. Foi gerado dentro dela uma dor, uma traição, uma troca, me trocou. Mesmo que seja para o adultério virtual. Porque é um adultério, sim. Então, o papel do cônjuge é pedir perdão. Para que essa unidade ela volte. Para que ela possa te amar novamente. Para que ela possa te entregar novamente. Então é necessário isso. Não é pela força, é por amor. De você olhar e falar, minha esposa, se até hoje eu não te pedi perdão, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Me perdoa, porque você é a mulher da minha vida. É da sua água que eu quero beber. É da sua água que eu quero me saciar. Se não houver essa reconciliação, se não houver essa confissão, esse pedido de perdão e essa liberação de perdão, o inimigo vai ficar ali. E vai haver uma resistência na vida dessa mulher. E o casamento de vocês não vão fluir. Não vai. Não tem como. Se não houver perdão. Se não houver confissão de pecado. Sabe aquele negócio de silêncio? Eu sei que aconteceu, eu finjo que não aconteceu, e você finge que não sabe? Vocês não vão ser felizes. Não tem como. Então que você possa resgatar essa comunhão, amém, irmãos? Que você possa quebrar essa legalidade e que através da sua vida, a sua esposa venha ser curada. Que através da sua vida, o seu esposo venha ser curado. Eu conheço mulheres que às vezes confessam para a gente adultério e elas não conseguem, liberar a sua alma. Porque elas ficam pensando ali, como é que foi, que hora que foi, o que você fez, onde você levou ela, por que você fez isso, como é que ela... Há um questionamento sem fim, uma dor sem fim. Mas quando há perdão, quando há confissão, vem um bálsamo da cura, amém? Vem um bálsamo de Gileade sobre o lar. E isso é para testemunha, para que outros casais venham ser libertos, para que outros lares venham ser restaurados. Rapidamente, eu vou contar um caso para vocês. Eu fui pregar no C3 uma vez. Toda vez que tem esse retiro, eles me convidam para pregar lá. E aí me chamaram, uma mulher me chamou, uma senhora já assim, me chamou e falou comigo que 7 anos que ela estava dormindo num quarto e o marido dela em outro.
E que o Senhor tinha incomodado ela pela primeira vez, de uma forma que ela nunca tinha sido incomodada. Ela dormia num quarto e o marido dormia no outro. E ela dentro da igreja ministrando na vida das pessoas. E o Senhor tinha incomodado que aquele dia ela desse um fim naquilo. E ela me chamou, me contou isso, chorando mesmo. Ela falou, ninguém sabe essa história. E ela contou para mim que eles conversavam, né? Eu fui conversando, mas e aí? Está dentro de casa, como é que é? Ela falou assim, a gente conversa por bilhete. Ele deixa os bilhetinhos na geladeira para mim. Eu entrego o bilhetinho, mando meus filhos entregar. Os meus filhos sabem disso. Ele não me deixa faltar nada. A compra é feita. Eu tenho tudo o que eu quero. Mas ele, todos os dias, eu coloco a roupa dele do lado de fora. Penduro a roupa dele no banheiro. Eu durmo no meu quarto, ele dorme no quarto do meu filho. Eu quero acabar com isso. Eu falei, irmão, vamos orar. Chega até seu esposo, libera o seu coração, tira essa dor, tira essa angústia. Confesse que você quer liberar perdão para ele. E aí ela falou assim, mas eu queria que você me ajudasse. Eu falei, mas como eu posso te ajudar? E ela falou assim, e se eu escrever uma carta? Eu falei, mas vai mandar um bilhetinho? Ela, para mim vai ser mais fácil. Eu falei, então vamos escrever a carta. Aí pegamos um papel lá, até muito, papel ruinzinho. E aí ela colocou o nome do marido, fulano de tal. Aquele dia, aí eu falei com ela assim, olha, eu não vou ajudar a senhora a escrever a carta. Porque se a senhora começar uma carta escrevendo aquele dia, a senhora está escrevendo uma carta vivendo no passado. E o Senhor fala para a igreja que não vos lembreis das coisas passadas. Se você começar aquele dia, nessa primeira frase, ele já não vai, eu creio que ele já vai se sentir acusado. Ele já sabe o que aconteceu aquele dia. E aí a gente foi conversando, eu fui sem saber, né, uma coisa muito íntima dela. E aí surgiu da boca dela uma fala. E eu guardei essa frase no meu coração e eu uso essa frase. E ela falou assim, e se eu escrever assim, vou deixar a porta do quarto aberta? Eu falei isso. Era o aniversário dele na segunda-feira. Vou deixar a porta do quarto aberta. Para o perdão entrar, a porta tem que ser aberta, querido. Para o perdão chegar, para a restauração do casamento chegar, as portas precisam ser abertas. Se não abrir a porta, se o coração não for aberto, não tem reconciliação. Depois se passou um ano. Eu voltei no mesmo retiro no C3. E estou vendo uma senhorinha olhando para mim. E eu não lembrando não quem que era, não. E fazia assim. O marido dela estava lá, né, fazendo um encontro, tendo o primeiro retiro dele. Porque as portas foram abertas. Quebra o orgulho da sua vida. Abre as portas. Libera o seu coração. Porque Cristo quer entrar e fazer morada e trazer transformação no nosso casamento. Amém? Segunda consequência da infidelidade, a perda da comunhão com Deus. Provérbios 9:18. Vou ler para vocês. Riquezas de honra estão comigo. Não é isso não. Eu acho que é 5 mesmo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. Não é isso também não. Eu acho que aqui eu no 6 mesmo, que fala. Seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno, ela não ponderará a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabem. Então, queridos, a infidelidade, ela nos afasta de Deus. Ela nos leva à morte espiritual. O pecado nos leva à morte espiritual. Você sabe por quê? Porque quando você peca, e você é conhecedor da palavra, você passa a ter uma vergonha.
E aí toda vez que você vai orar, o inimigo ele vai lembrar você. Por que você está orando? Você pecou. Você traiu sua esposa. Por que você vai orar? Por que você vai para a igreja? Por que você está no seu ministério? E ali vem a acusação do inimigo. E aí a pessoa começa a se afastar de Deus. Quando ela está bem com Deus, né? Eu já escutei uma vez um pregador falando sobre isso, um pastor, e ele falou até muito bem. Ele disse o seguinte: quando nós estamos muito bem em família e com Deus, nós gostamos de sentar bem na frente. À medida que você vai afastando, você vai mudando de banco, vai mudando de banco, vai mudando de banco. Daí a pouquinho você está atrás do vidro. E é verdade. Daí a pouquinho é como se você quisesse se esconder. Porque você sabe que você não está bem, você está em pecado. E o pecado te afasta de Deus. Isso desde o princípio. O pecado nos afasta de Deus. 1 Coríntios 6, 10. 1 Coríntios 6, 10. Pode ler para mim aí? Não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Amém? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então nós perdemos a comunhão com Ele. Pode mudar para mim, por favor? Conselho de como se prevenir contra a infidelidade. Sexo com intimidade. A diferença de um sexo sem intimidade e um sexo com intimidade. Já foi, né? Já falei aqui alguma coisa, mas eu quero ler para você. Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e aborreceria o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Amém, querido? Então, nós já falamos aqui, nós temos que buscar, sabe, voltar a ter a intimidade com o casal, como casal. Não só intimidade na cama, não. É um abraço. Eu tenho 19 anos de casado, e quando eu ouvia falar que, à medida que a gente ia ficando mais velho, casado, a gente parava de beijar, eu achava assim, isso é mentira, que eu gosto demais de beijar, eu vou beijar até. E a gente vai mesmo diminuindo, né? Vai acabando isso. Volta a beijar a sua esposa. Volta a beijar o seu esposo, né? Volte a namorar. Marque o dia de vocês saírem juntos. Só você, sem os meninos. Chama ela para comer um hambúrguer, tomar um sorvete no Parque Ipanema. Anda de mão dada. Dá uma roupa íntima de presente para sua esposa. Não pode falar isso na igreja, não, gente? Casamento está acabando. Porque não está plantando. Se você plantar na segunda, no sábado, você vai colher. Tem que regar, tem que plantar. É com palavra de amor, é com um abraço, é de mão dada, é um beijo, é um abraço fora de hora, é um recadinho fora de hora, é um bilhetinho fora de hora. Amém? É um presente fora de hora. Conquiste a sua esposa, conquiste o seu esposo novamente, né? Apego à palavra de Deus e à disciplina. Provérbios 6, 20. Já estou terminando. Diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente no teu pescoço, no teu coração,
e pendura-os ao pescoço. Anda na palavra de Deus e não se desvie dela nem pela direita e nem pela esquerda. Ande reto na palavra de Deus. Sabe quando eu vejo que se o meu casamento está indo bem? É se os meus filhos, enquanto eles falarem comigo, que eles querem casar com uma esposa como a mãe deles, é porque eu estou indo bem. Se o seu filho olha para você e fala assim, pai, quando crescer eu quero ser igual ao Senhor, da mesma forma que o Senhor trata a minha mãe, eu quero tratar a minha esposa. Se eles podem falar isso com você, você está bem. Agora, se eles não querem casar, algo está errado. Se sua filha não quer ter um lar, não quer ter um esposo para cuidar de casa, para cuidar de filhos, alguma mensagem está sendo passada errada para ela. Você é referência aqui nessa terra, seus filhos. Você é referência de ser um bom marido para o seu filho. Se o seu filho não quer uma esposa como você, mãe, alguma coisa está errada. Eu tenho que ser testemunho e exemplo. O lar do meu filho, ele tem que desejar ser igual ao meu. Eles podem desejar isso? Então, nós temos que sondar as nossas atitudes, sondar os nossos corações, para que a gente faça agentes de famílias. Amém? Para que o seu filho, para que a sua filha deseje ter famílias, deseje casar. O meu filho pequititinho, desde quando ele tinha 5 anos, ele falava que queria casar. Até hoje, ele está com 11. E ele fala que quem vai escolher a esposa dele sou eu. Eu rodo de rir. Pode deixar, meu filho, que eu vou escolher. Ô mãe, ela tem que amar a Deus, né? Tem. Ela tem que amar a Deus. Porque se você fizer filhos que amam a Deus, vão ser filhos fiéis dentro do lar. Vão ser filhos fiéis à sua esposa, ao seu esposo. Queridos, uma vez eu vi uma ministração de um jovem. Ele falou assim, arreda a sua aliança. Arreda a sua aliança aí, quem é casado, por favor. Tenta arredar, né? Porque tem gente que não sai nem do lugar. Se você arredar a sua aliança, você vai perceber alguma coisa aí. O que tem na sua aliança? Ficou no seu dedo? Hã? Marcas. Ficou marcas. Não é verdade? Quantas histórias tem nessa marca? Quantas histórias tem nessa marca? E eu finalizo deixando um questionamento para você. Qual marca você está deixando nas mãos do seu cônjuge? Qual marca você está deixando nas mãos dele? Um dia eu fui num velório de um grande amigo. E na hora do sepultamento, a esposa queria deixar a aliança. E ela foi aconselhada. Tira a aliança do dedo dele. E quando ela retirou a aliança, tinha ali marcas. Que marcas o Adilson levou? Quais marcas a sua esposa vai levar? Quais marcas você vai deixar para a vida da sua esposa? No casamento dela? No casamento de vocês? E o interessante é que quando Jesus, ele ressuscitou, a fidelidade de Jesus conosco, haviam marcas nas suas mãos, não é? Ele poderia ter ressuscitado e não ter deixado marcas. Mas as marcas foram necessárias para nós lembrarmos, os discípulos reconhecerem que ele era Deus e para que fosse lembrado o que ele havia feito pela humanidade. Deixe marcas. Deixe marcas de fidelidade. Deixe marca de companheirismo. Deixe marcas de amizade. Deixe marcas de namoro. Deixe marcas de viagens. Deixe marcas de férias boas.
Quantas histórias nós temos para contar de um casamento? Deixa marcas de superação, deixa marcas de vitória, de conquistas. Amém? Que você todo dia possa lembrar disso. Eu tenho que deixar marcas no meu casamento para ser lembranças boas. E não marcas de infidelidade, mas marcas de fidelidade. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos orar? O homem e a mulher só estarão livres do perigo da infidelidade conjugal quando a palavra estiver impregnada em suas mentes e seus corações. Dê a mão para o seu cônjuge. Seu cônjuge não está aqui. Lembra dele aí agora. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui esta manhã, às vezes, Senhor, sendo reprovados, advertidos, exortados, mas a Tua palavra, ela nos ensina a ser fiéis ao Senhor, a ser fiel àquele que nós escolhemos, que o caminho do pecado nos leva à morte, mas que nós temos o Senhor que é justo para nos perdoar, a trazer um refrigério de perdão sobre as nossas vidas. E eu quero, Senhor, interceder por cada família que aqui está, por cada casal que aqui está, Senhor. Sustenta os seus filhos na Tua palavra, sustenta eles na Tua presença, entra nos lares, que se hoje de manhã foi manhã de correção, de reconciliação, que o Senhor possa entrar, Espírito Santo, e trazer reconciliação, e trazer perdão sobre esta casa. Que toda marca, Pai, que possa ter por vir ter acontecido, uma marca de infidelidade, uma marca do adultério, uma marca, talvez, de uma palavra dura, de uma palavra pesada, uma marca, Senhor, de algo que aconteceu e que feriu o coração dos cônjuges, que esta manhã o Senhor venha trazer uma cura, venha trazer um conserto. Sonda este lar, Senhor. O Senhor é Deus para sondar este lar, para ajudar este casal, Senhor, a ter uma conversa, para que haja reconciliação, Pai, na área íntima. Restaura, Senhor, aquilo que está morto, restaura aquilo que está apagado. Se porventura tem alguém que dorme, Senhor, em um quarto e a esposa no outro, Jesus, o Senhor é Deus para mudar esta história, para tirar toda a vergonha que o inimigo colocou e juntar este casal em um leito sem mácula. O Senhor é Deus e o Senhor pode fazer isso. Se o esposo perdeu o prazer pela esposa, Deus reaviva essa chama, Senhor. Se precisa de uma cura física, que venha sobre ele uma cura física. E se essa esposa, Senhor, perdeu o prazer pelo marido, não consegue deitar, se reconciliar com ele intimamente, meu Deus, restaura isso na vida da minha irmã. Aviva o coração dela, Pai. Cura, Senhor. Cura, Senhor. O Senhor é Deus para trazer cura completa sobre essa família. Em corpo, em alma e em espírito, em um só pensamento, em um só desejo, em um só propósito, em uma só unidade. O Senhor é Deus para fazer isso nesses lares que estão aqui. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque a tua presença em nós ela é real. Se porventura nós nos afastamos do Senhor, perdoe. Porque nós não vamos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Que há uma aliança entre nós. Em nome de Jesus. Dê um abraço de frente na sua esposa. Não é abraço de bandinha, não. Abraço de bandinha você dá no amigo. Abraço de frente, dá um beijo nela. Ou dificuldade de dar beijo, pelo amor de Deus. Melhor isso aí, irmão. Deus abençoe vocês.
Desculpa qualquer coisa. Bem, graça e paz. Eu possa abençoar a sua vida. A palavra, né, venha estar no seu coração. E precisamos, né, investir no nosso casamento. Precisamos investir, né, no nosso cônjuge. Na hora que nós estamos tão presos, né, às nossas rotinas, aos nossos trabalhos, às nossas dívidas, aos problemas que nós estamos passando, esquece de investir naquilo que é mais precioso, aquilo que nós temos de melhor, né, que é a nossa família. Agora que nós estamos tão presos, né, nas nossas... está tendo mais tempo. Mas a gente pode fazer a memória, né? Qual foi a última vez que você teve um momento a sós, né, com a sua esposa ou com o seu marido? Agora que a gente acha que o casamento, né, para investir, tem que gastar dinheiro. Sempre, irmão. Se você não está tendo dinheiro para viajar, os dois, né, vai fazer um piquenique no Parque Ipanema, né, vai fazer uma caminhada os dois juntos, vai passear os dois juntos. O que muitas vezes nos falta é criatividade para querer surpreender o nosso cônjuge. O que nos falta é, de fato, a boa vontade, né, para fazer uma atividade os dois juntos. Precisamos investir. Né? Nós venhamos as artimanhas do inimigo, invista no seu casamento, né? Invista na vida da sua esposa, invista na vida do seu marido, porque certamente assim seremos abençoados por Deus. Tem hora que a gente acha, né, que o casamento agora está na rotina, sair do trabalho, ir para casa, né? Casa talvez vai ver lá a novela, né, quem sabe vai ver o jogo do futebol lá, do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras. Gasta 1h30, né, na frente da televisão, gasta 1h30 assistindo jogo, assistindo futebol. Talvez, infelizmente, para muitos crentes, eu digo verdade, começar talvez ali no horário das 18, ali na novela, e terminar às 10 horas da noite, 10h30 da noite, gastando tempo ali a novela que não vai fazer nada de bom, esquece, né, de investir, gasta tempo com o seu filho, invista naquilo que Deus te deu de mais, invista na vida da sua esposa, do seu marido. Aí talvez não dá para fazer uma viagem, né? Vai para uma pousada, um hotel fazenda, perto aqui nós temos várias, né, alternativas. Invista tempo. O dinheiro está apertado, não tem problema. Né? Vai dar uma caminhada aqui em volta do Ideal também. Né? Dá horário de 5 horas da tarde, eu vou fazer algumas caminhadas, eu encontro um monte de gente da igreja. Vai fazer uma caminhada, você e seu marido, no Parque Ipanema, né? Vai fazer um piquenique, lá, leva um bolo sul, lá na grama, os dois, lá, vai conversar. Certamente investir no tempo, mudando os nossos pensamentos. Há um ditado muito sério, né? Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, não é verdade? Vazia, oficina do diabo. Então, ao invés de gastar tempo lá com as novelas, com o jogo de futebol, invista na sua esposa. Receberemos a bênção do Senhor. É interessante a gente falar sobre casamento, porque quando a gente pega da relação sexual, foi algo instituído por Deus antes mesmo da queda. Lá em Gênesis, dado por Deus, povoar a terra, o objetivo também em Gênesis 2, né, que Adão viu que não tinha para ele uma companhia. Deus que não era bom, né, Eva a gente percebe que antes mesmo da queda do pecado, havia este propósito de Deus para povoar a terra,
vê que após a queda, isso corrompe. Lá em Levítico, você vê alguns pecados sexuais ali que são tratados, né, como a homossexualidade, a relação de homens com animais. Corrompido, o diabo corrompe, né, dado por Deus. Veja, devemos testemunhar Deus em nossos lares, né, Deus em nossa família. Talvez você pode fazer um retrospecto aí, talvez há 10 anos atrás, você não ouvia falar de divórcio dentro da igreja. Infelizmente, cada dia mais a gente está vendo crentes caindo em adultério, né? Crentes traindo esposa. Algo que a gente não pensava nisso no passado, agora tem sido algo tão comum na igreja. O que mudou, gente? Deus será que mudou? Deus agora está aceitando tal prática? Ou será que não somos nós que temos... Nós, como cristãos, devemos ficar atentos. O mundo hoje quer essa libertinagem sexual, né? Que o homem venha ser feliz a qualquer custo, né? Hoje o que tem sido pregado é que não importa a forma de amor, todo amor é válido, pode ser homem, com animal, com criança, com tudo. Isso é felicidade, pecado, abominação diante dos olhos do Senhor. Então é algo que nós, como igreja, devemos lutar contra tais práticas, lutar contra tais atos, investindo mais em nossas famílias, investindo mais em nosso casamento, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado em nossas nações. O diabo ele tem pegado muita gente através da imoralidade sexual, seja talvez com a prática, né, do adultério, mas muito antes do adultério, o próprio Cristo falou lá no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, aquele que olhar, né, aos olhos para uma mulher e desejar ali, ele já cometeu o pecado, né? Talvez o adultério na prática, né, muitas vezes, a igreja, né, talvez quando fica sabendo de uma situação dessa, corrige, né? Tenta ajudar aquela família. Mas a igreja, os pastores, os líderes, não tem como saber, né, o que a pessoa está pensando. Não tem como saber o que a pessoa está vendo dentro de casa. Então, quem vai corrigir isso? Somos nós mesmos. Como, né, a igreja tentar disciplinar, a igreja tentar corrigir aquilo que está passando, né, meu pensamento ou no meu pensamento. Então, quem seremos, né? Será os nossos pastores, será as nossas vidas, aquilo que está passando dos nossos pensamentos e do nosso coração. Veja bem aquilo que Paulo diz lá em Filipenses, né, no capítulo 4, lá no versículo 1, que é puro, honesto, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que devemos pensar. Felizmente, aquilo que o mundo tem colocado para nós, né, vai assistir um filme, alguma coisa ali, de momento de entretenimento, já traz essa distorção, né? Já traz essa imoralidade. E nós, como igreja, como é que ficamos? Se aquilo há alguma virtude, se aquilo há alguma boa forma, nós vamos pensar. Agora, se isso vai nos levar, né, para o caminho da perdição, vamos tirar todo tipo de brecha. Ainda que este pecado seja pequenininho, ninguém está vendo. Tem uma certa história, uma certa ilustração, né? Certa vez um homem, estava ali na sua casa, ao bater a porta ali da sua casa, ele abriu a porta, e quem era? Era Jesus. Jesus veio, arrumou a sua casa, colocou tudo bonito. O povo estava tudo desorganizado, velhos, ali caindo aos pedaços, mas Jesus, ao bater a porta e ele abrir a porta, Jesus entra, né? Ali arruma a sua casa, traz móveis novos,
traz um novo conceito, né, de casa, né, traz ali uma nova situação, e aquele homem ali estava agora com uma casa toda nova. Certa vez, outro dia, então, bate na porta mais uma vez, quem era? O diabo. O diabo ali bate na porta de porta fechada, pede com licença. Aí o jovem, o homem ali, estranhando aquela situação, né, fala que o diabo ele vem matar, roubar e destruir. Mas aquele diabo que ele se apresentava de forma muito educada, né, de forma agradável, ele entra e pede o jovem, pede o rapaz, olha, será que você deixa prego aqui na parede? Será que você deixa eu colocar só um preguinho, que pode ser no cantinho aqui, que ninguém vai ver? Né? Parar. O jovem pensando, mas matar, roubar e destruir. Pode ser no cantinho, que ninguém vai reparar. Se você deixar eu colocar aqui, eu vou embora. Não te incomoda. O jovem pensando, você é só isso. Tá no canto. Foi e colocou o diabo fora. Outro dia, então, o diabo chega. Né? Chega já derrubando a porta, o jovem estranhando aquilo, pensando o que era aquilo, o que estava acontecendo. O diabo vem, então, com um pedaço de carne, bem grande, só que podre, né? Com mau cheiro, estragada. Né? Quando a gente passa aí nas estradas, aquele cheiro forte, né? O diabo vai lá, então, pega aquele pedaço de carne e põe. O jovem questiona o diabo, você não pode fazer isso não, né? E aquele diabo que entrou aqui, esse pedaço de carne na minha sala não prego não. O diabo responde, olha, a casa é sua, a sala é sua, mas o prego é meu. Eu prego e vou deixar aí. Você acha que a sala ficou agradável? Depois daquele pedaço de carne? Mesmo estando limpa e organizada? Na verdade, nas nossas vidas também é assim, né? Tem hora que as coisas parecem tão inocentes, e dá espaço para aquele prego ali seja colocado. Mas pode ser que por causa daquele prego seja a brecha suficiente para o diabo fazer uma destruição. Então que nós venhamos de fato recusar toda oferta do diabo, seja ela um pequeno prego que seja. Seja ela, quem sabe, apenas uma espiada, né? Sites não convém o cristão. Seja ela uma pequena olhada para aquela mulher bonita que está passando na rua. Nós venhamos descartar tudo aquilo que seja, por menor que seja das nossas vidas. A legalidade ao diabo, para que ele venha destruir os nossos. Bem? Deus venha abençoar os irmãos. Temos alguns avisos. A Leonice. A paz do Senhor. Que bênção esse estudo nessa manhã, né, irmãos? Como a Luciana estava falando, principalmente nós, né, que o nosso casamento já vai aí para os 20 e tantos, né, irmã Hilda? 30 e tantos, 40 e tantos. Nós precisamos vigiar, né? Precisamos estar atentos. Né, Romeu? Irmãos, a Cida me deixou essa incumbência de estar avisando sobre o retiro de mulheres, que vai acontecer agora no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, nós iremos sair daqui às 8 horas da manhã e retornaremos às 17 horas. Esse retiro acontecerá lá no sítio Colibris, no número do 325, na Chácara Paraíso, né? E o investimento será R$10, mais um prato de comida, o que você quiser fazer, um arroz, um macarrão, uma lasanha, um feijão tropeiro. A gente vai sair daqui. A Rosaura quer levar pronto para não precisar de cozinhar lá. E R$10. E pede para avisar também que aquela que vá de carro, para dar carona.
para algumas, né? Então a gente vai sair todo mundo aqui da porta da igreja. E a Cida pede o apoio de todas as irmãs, tá? Procurar a Joana Assis, a Joana, né, do Alberto, e a Cida Passos, e a mim também. E pede para estar confirmando a presença, porque elas precisam saber quantas mulheres vão. E manda avisar também sobre o culto de sexta-feira, dia 30, culto de mulheres, onde nós teremos um intercâmbio com a Igreja Batista de Fabriciano, às 19h30. E a irmã pede, irmãos, a participação das irmãs, porque vai ficar feio, né? Vem uma igreja de outra cidade e as irmãs da igreja não apoiam o trabalho. Então, as irmãs pedem para que estejamos apoiando esse trabalho. Então, sexta-feira, dia 30, intercâmbio com a Igreja Batista ali de Fabriciano. E não esqueça, o retiro será dia 7 de setembro, sairemos daqui às 8h. E ela pede também o apoio das irmãs para esse trabalho. Amém, irmãs? Amém, irmã Hilda tem um aviso da torre de oração também. Lembrando, na terça-feira, irmãos, do grupo de crescimento. Tá? Então, às 19h30, procure aí um grupo de crescimento mais próximo aí à sua casa, participe, né, momento de crescer junto com os irmãos, levar o vizinho também a este trabalho, que certamente o nome do Senhor venha a ser exaltado, né, nesse trabalho. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Amém? Então, diante de tantas situações, né? Nós temos também motivos e razões para estarmos orando. E nós já estamos funcionando com a torre em oração. E os irmãos que já deram o seu nome, que já estão orando, a gente pede para os irmãos permanecer, continuar, né? Não é interrupto, vai ser contínua essa oração. E eu quero dizer para os irmãos que a gente quer dar continuidade, é como se fosse um relógio. Você vai dar o seu nome e naquele horário você vai estar orando. De 6h às 9h nós vamos orar aqui na torre ao lado. E de 10h às 5h em casa. Ainda tem horário, né? E a gente precisa completar o relógio para a gente dar início a mais um dia de oração. Então, o pastor quer que a gente comece agora no mês de setembro, orando mais um dia, né, com o relógio sem interrupção. Então, irmãos, me procurem ou ligue na secretaria da igreja, deixa o seu nome, o horário que você quer orar e o seu telefone. Pode ligar para a secretaria, falar com a irmã Terezinha e a gente vai estar encaixando você naquele horário que você escolher. Mas nos procure. Amém? Nós precisamos estar orando.